ouviram. Senhor presidente, vereador Nery Amaral, senhores membros da mesa, senhoras vereadoras, senhores vereadores, senhores e senhoras que nos assistem aqui em plenário, senhores e senhoras que nos dão a honra de assistência através da TV Câmara, da NET, eu gostaria de abordar aqui um assunto que eu acho de extrema importância. Sempre se diz que povo sem história é povo sem memória. E, ao contrário do que alguns poucos aí apregoam, parece que as coisas de São José aconteceram só com 2, 3, o que não é verdade. Nós temos uma história longa, uma história riquíssima de trabalho, de sacrifício desde a sua formação, e evidentemente que quem passou pela administração municipal, quem passou por essa Câmara de Vereadores, quem foi funcionário dessa prefeitura, de uma maneira ou de outra deixou um trabalho prestado. Eu digo isso porque eu quero me reportar ao ex-prefeito Gessi Dorval Macedo Tives. Foi o primeiro prefeito qual eu tive a honra de, quando entrei aqui no Legislativo. Posso falar porque era seu opositor. Fui eleito pelo nosso saudoso MDB, que também tem um monte de históricos aí, e uns que chegaram ontem e diz que são históricos, né, vereador Nery Amaral? E naquela época, era uma época realmente não era das mais fáceis, eram outros tempos, o município não tinha a arrecadação que se tinha hoje em dia, era bastante dividido, tanto que nós éramos oposição, era 7-6, era bem apertado, não existia o loteamento que se existe hoje, não tinha os cargos comissionado, vereador Geraldo, a quantidade excessiva, que é um dos grandes problemas, ao contrário do que o vereador João do Ovo, que sempre fala isso e a turma não leva muito a sério. Na verdade, cargo comissionado, ele, uma hora ele te ajuda, às vezes muito pouco, e te cria um problema muito grande. Entende? Porque você colocou lá, você fica com um problema. E enquanto nós não revermos isso, porque se você fazer um levantamento aí de todos os grandes municípios, é o que detém mais. Mas eu volto nisso no outro assunto. E Gessi Dorval Macedo Tives, ele foi vereador, foi prefeito, foi um bom prefeito. Temos que reconhecer isso. Nunca procurou interferir nem politicamente, né, imagina de outras maneiras. Teve uma visão, que foi ali que começou a se fazer projeto, e o chamado Projeto Cura, que ele era muito cobrado na época. Por que ele fez para Campinas? Ele fez para Campinas porque era o único distrito possível que a Caixa bancava. E ele teve esse desprendimento, e isso nunca foi dito, porque, evidentemente, o Gessi sempre morou lá em Barreiros, ele sempre teve a sua política voltada para aquela região, e inclusive, pelo que me consta, o último representante que Barreiros teve lá, que morava lá, foi o Gessi, e ele não pôde fazer, mas ele teve a grandeza e a visão de deixar pronto. E como foi o primeiro que teve a coragem de bater de frente com o Esperidião, e isso lhe custou muito caro, porque quando se toma posição, todos nós sabemos aqui que não é fácil, né, vereador Maurício? Às vezes a coisa tomou posição, você arruma uma confusão, e às vezes a confusão te custa muito caro, mas o Gessi foi o primeiro a impor São José, do tamanho e da grandeza que ele era, não aceitando um episódio de uma eleição da Associação da Micro-Regional, e o Esperidião acabou mudando, que ele entendia, não ele, Gessi, mas ele entendia de que o município de São José deveria ser respeitado, como tinha que ser respeitado, e até então não era. Você passava a ponte muitas vezes para se fazer alguma conversação política, e o Gessi se rebelou contra isso, e isso lhe custou muito caro, e ele foi fazer uma eleição de deputado,
lhe pediram tal, e ele relutou muito. E ele tinha o seu vice, o seu Valdir Assis Kretzer, que não queria assumir por uma questão de foro íntimo, uma questão pessoal. Ele se prontificou a ajudar a emprestar o seu nome para fazer a composição da chapa, mas entendia que não deveria entrar na disputa ali. O candidato do GECI para lhe suceder era o ex-vereador Aldo Antônio de Souza, que está vivo, está por aí, e o Aldo relutou e acabou não querendo, achou que tinha uma reeleição de vereador garantida, e como eleição tu só sabe se foi boa depois do resultado, acabou o Aldo não assumindo a prefeitura naquele período e não se reelegendo vereador. Essas coisas acontecem, nós já vimos aí recentemente, e às vezes nos perguntam se a eleição está boa. A eleição tu só sabe se ela é boa depois do resultado. Se você se elegeu, se você for o primeiro, se foi o último, isso é o que menos interessa. Depois houve o episódio de quando ele saiu, que já estava plenamente acertado, ia abrir a vaga, vinha eu como presidente da Câmara, mas dentro de 30 dias tinha que fazer uma eleição, e eu queria fazer uma eleição. Isso também não se tinha certeza de que ficaria quem ficasse os 30 dias. Foi acertado previamente de que o doutor Constâncio, que na verdade foi bom para o município, era um cidadão equilibrado, conhecedor, tinha conhecimento, já tinha passado pelo Legislativo, tinha sido prefeito, só cometeu-se ali uma anomalia. Em vez de eleger um prefeito, elegeram um vice-prefeito junto, que isso não tem em legislação nenhuma do Brasil. No caso, para completar o mandato, poderia ser qualquer pessoa, qualquer eleitor, e isso eu qualquer hora tenho que pegar o nosso amigo Carlos Acelino, tem uma papelada lá em casa. Ele me prometeu que qualquer hora ele vai colocar no papel. Eu vou dar aquela minha papelada para ele, vou sentar um mês com ele para ver se ele coloca no papel. Que Deus dê saúde para ele, que ele possa realmente fazer. Vou pegar o que tem de fotografia, o que tem de história. Então, tem um bocado de história, que às vezes quando acontece, pena que tem que acontecer o episódio do falecimento do GECI, e o Legislativo, às vezes, ele é injusto em algumas coisas. E eu estou falando isso porque o GECI, o seu Germano, o Edilson teve a oportunidade de trazer um dia desse, mas eu acho que é muito pouco para quem fez o que fez, para quem trabalhou o que trabalhou pelo município, e o GECI não foi feito ao GECI nenhuma grande homenagem. O GECI foi embora, perdeu a eleição de deputado, depois andou correndo uma eleição de vereador, que não sei nem porquê, não deveria ter corrido, pegaram lá laço, não sei o que disseram para ele, que nunca ele poderia ter ido naquela empleitada, mas a gente acabou não fazendo uma homenagem para ele, e ele merece. Então eu queria dar esse testemunho aqui, dizer do seu período, que foi um período correto, foi um período de que ele sempre respeitou as instituições, nós nunca fomos pressionados de uma forma diferente, sempre acatou os resultados, na verdade, que a gente fazia umas posições, algumas coisas, até algumas malcriações, e ele sempre teve a grandeza, a dignidade e democraticamente aceitou os resultados. E a gente nunca fez uma homenagem. É bom para a gente pensar, felizmente. Então fica aqui o meu reconhecimento, a minha homenagem à dona Gedalva, ao Chico, né, vereador Geraldo? E eu precisava dizer isso porque eu estava aqui e eu participei toda essa trajetória. Obrigado.